Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre como declarar variáveis dos tipos numéricos. Então vamos lá, talvez eu divida esse vídeo aqui para não ficar muito longo, mas vamos falar aqui um pouco sobre os tipos de variáveis que a gente pode declarar aqui. Então, como de sempre, iniciar um arquivo aqui e fazer o ritual padrão aqui, adicionar um package, importar o FMT. Beleza. Criar nossa função main e começar os trabalhos. Então vamos lá. Em Go a gente tem alguns tipos de variáveis numéricas. A gente tem o int, a gente tem uint e a gente tem float. Então vamos lá. Qual seria a diferença, principalmente entre int e uint? As variáveis que são do tipo int, elas têm números negativos, positivos, enquanto que os uint eles começam a partir de zero, então não tem número negativo, é só número positivo. E as variáveis do tipo float são aquelas que têm número decimal. Então, por exemplo, se a gente quisesse descrever um número que é 0.1 ou que é sei lá, 3.5, a gente precisaria de um float. E dentro desses tipos aqui, a gente ainda tem algumas divisões. Então vamos começar a mostrar aqui com exemplos essas divisões. A gente pode ter uma variável aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma variável idade, por exemplo, e vou dizer que ela é int. Dentro do int a gente tem algumas divisões. A gente tem int 8, int 16, int 32, int 64. E o que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Se a gente quisesse, isso é basicamente a quantidade de bits que tem em cada um desses tipos. Então, logo, quando a gente declara um int 8, ele ocupa bem menos espaço do que um int 16. É basicamente a metade do espaço de memória que ele vai usar. E vai menos ainda do que o int 32 e o int 64. A lógica é essa. Você está dobrando a quantidade de memória alocada a cada tipo que você vai para frente. Então, por que a gente não usa int 8 em tudo, né? É basicamente por limitação. Por exemplo, o int 8 ele é uma variável que vai funcionar basicamente assim. O intervalo de números que é possível adicionar aqui vai ser de menos 2 elevado a 7 até menos 2, eu não sei como eu vou descrever aqui o intervalo, mas enfim, vai ser até o 2 elevado a 7, no caso positivo, menos 1. Tudo isso menos 1. Então esse vai ser o intervalo. Se a gente fosse fazer aqui, eu vou usar a linguagem coleguinha aqui para fazer essa conta. Seria basicamente o seguinte, a gente teria menos 2 elevado a 7. Então nosso primeiro número seria 128 negativo. E o nosso último número seria o 120, no caso aqui 127, porque a gente tem o menos 1 aqui. Então, o nosso intervalo seria esse. Então, se a gente quisesse descrever um número aqui usando int 8 que ultrapassasse o 127 positivo, a gente não poderia. E se ele ultrapassasse, se ele fosse menor do que 128 negativo, ele também não poderia ser usado. Então, aí a gente precisaria começar a subir aqui, né? A mudar aqui, por exemplo, mudar para o int 16,
um int 32 ou até um int 64. Na dúvida, geralmente as documentações do Go aconselham a usar o int puro. Mas se você tem certeza de o número que você está usando ele vai ficar dentro dos limites, desses limites que é descritos aqui, você pode usar o que você preferir no caso, né? Uma quantidade, alocar menos memória. Então vamos lá, aqui a gente poderia ver aqui o valor alocado, né? No caso aqui não tem nada, se eu usar desse jeito aqui, eu não vou ter nada, mas eu posso passar um valor para aqui. Então posso passar um valor positivo, por exemplo, 10, salvar o arquivo aqui, usar o gorun, nome do arquivo. Tanto posso passar um valor negativo. E se eu tentar estourar aqueles limites, vamos lá, a gente tinha um menos 128. Então se a gente tentar aqui, vamos fazer aqui com int 8. Bom, a gente já vê aqui que ele não vai deixar, né? A gente está tentando... a gente está estourando o limite. Se a gente jogar aqui 128, a gente vai estar bem no limite e não conseguiria fazer uma subtração. Ou a gente conseguiria fazer uma subtração estranha. Vamos tentar aqui. Vamos ver o que aconteceria se a gente tentasse diminuir ainda mais ali. Bom, você vê que ele simplesmente voltou para outra ponta para o outro limite da variável, né? Em vez dele fazer uma conta normal, ele simplesmente shiftou. Ele saiu do extremo negativo e foi para o extremo positivo. Não é bem isso que a gente quer, então a gente poderia ter uns erros bobos aqui de programação por causa disso. E a gente pode checar aqui o limite positivo também. Deixa eu ver aqui que a gente já está batendo no limite positivo. Então aqui, ó, no caso aqui, idade, a gente poderia estar usando o uint. A gente não tem idade negativa. Então agora a gente poderia ter a idade de 128, por exemplo. Ó. Mas em compensação a gente não teria números negativos. A gente não pode usar número negativo. É só número positivo. Começando no zero, a gente pode usar aqui até, se eu não me engano, 255. Vamos checar aqui. Acho que é esse o nosso limite, 255. Se a gente tentasse usar 256, a gente estaria batendo no limite, que a gente já está vendo ali. Ó. Então, esses são os números inteiros, né? Com sinal e sem sinal. E o outro tipo de número são os floats, que a gente pode ter aqui, por exemplo, peso. A gente pode dizer aqui que o peso de uma pessoa é 77 quilos, 300 gramas. E a gente pode fazer um print aqui. Botar aqui uma idade mais realista. A pessoa tem 25 anos. Peso de 77,300. Então, e o float, a variável do tipo float, vou mudar aqui um pouquinho só para a gente brincar um pouco com a variável do tipo float também. A gente pode declarar a variável do tipo float dizendo o seguinte.
é um float, e o float pode ser 32 ou 64. Então pode ser float puro. Se a gente tiver... Na verdade eu preciso dizer se é 32 ou 64. Então a regra é a mesma. Seria, se a gente fosse fazer a conta aqui de até onde vai, seria do número negativo 2 elevado até 31, indo até, fazer assim, ó, para descrever o intervalo, indo até A2 elevado a 31 também, menos 1. Então seria um número bem grande. Vamos fazer aqui uma continha boba aqui. Menos 2 elevado a 31. Olha lá o tamanho desse número. E aqui teria um menos 1 no final, né? Então seria... Vamos medir aqui quantas casas tem. 3, 6... são alguns... Acho que já passa 2 bilhões aqui. Então, por hoje é isso. A ideia seria mostrar aqui como que funciona a declaração de variáveis do tipo numérica e quais variações a gente teria aqui, como que a gente poderia dar uma brincada aqui com variáveis numéricas. Então é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.